Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Dr. Tarso Ardoni, tá? Que é neurologista pela USP, também é assistente do departamento de neurologia da USP e que está nos presenteando, abrilhantando o evento SESMED com a presença. Ele deu uma aula, que eu nem chamo de aula, doutor, chamo de um show, verdadeiro show sobre neuroplasticidade. E já pode falar aí pro pessoal, dar um oi, enfim. Olá, é um grande prazer estar nesse enorme congresso de acadêmicos. Eu acho que esse é o momento melhor que a gente tem para dar uma informação relevante para a vida acadêmica de vocês. Excelente. Doutor, primeira pergunta que eu quero te fazer para orientar essa nova geração que vem forte, que vem quente, com um monte de tecnologia, enfim. O que o Tarso de hoje, olhando para aquele Tarso do passado, recém-formado na faculdade, o que você poderia dar de orientação, de conselho, que você faria diferente e que poderia melhorar muito esse tanto de jovem que está saindo? Olha, Pedro, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que com o conhecimento que eu tenho hoje do ponto de vista do funcionamento cerebral, da neurofisiologia, a recomendação que eu daria seria o método de estudo. Hoje a gente sabe que o aprendizado está diretamente relacionado a dois fatores. O fator reverberativo, ou seja, quanto mais vezes eu for exposto àquela informação, mais fácil ela será sedimentada. E o segundo aspecto é o aspecto associativo. Então, por exemplo, se você estuda um assunto embriologia, é muito melhor se você estudar embriologia, ginecologia, obstetrícia, fármaco, tudo junto. Quer dizer, você aumentar o repertório de conhecimento acerca de uma mesma informação, o que vai facilitar que você evoque aquela informação. Então, se eu tivesse que dar um conselho para mim mesmo, seria: Tarso, estude quase todos os dias a mesma informação e tente integrar aquela informação com outras que você já teve. Excelente. Isso facilita muito o aprendizado. Excelente. É muita coisa que eu falo até aqui, Tarso, que nada mais é do que a revisão e a aplicação prática. Perfeito. Se É às isso vezes aí, você está Pedro. vendo na prática, você associa com outra coisa, e isso é o mais bacana. Sem É dúvida. assim que é o aprendizado definitivo, né? Outra coisa que eu quero pontuar aqui e trazer todo o seu conhecimento para isso, a gente vê, você dá aula, eu dou aula nessas faculdades, a gente vê digamos que uma epidemia do uso dessas substâncias, enfim, todo mundo sabe, Estimulantes. esses psicoestimulantes assim, que vem com aquele objetivo de vou ficar mais inteligente, vou ficar mais acordado. Não, o meu colega que tomou passou na residência e eu não passei porque eu não tomei. E, enfim, eu queria saber com muita sinceridade, baseado no seu conhecimento técnico vasto disso, qual que é a sua opinião sobre esses psicoestimulantes? Pedro, esse é um assunto muito interessante. Olha o que acontece hoje. O que você disse, eu vejo isso entre os meus alunos também. É uma verdadeira epidemia de drogas anfetamínicas para melhorar o desempenho no estudo. Isso é um problema, e te digo por quê. Existe, de fato, um percentual pequeno de pessoas que tem o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção. Essas pessoas têm, do ponto de vista bioquímico, uma deficiência de noradrenalina, de neurotransmissores que são fundamentais para o funcionamento da circuitaria córtico-subcortical frontal, que é aquela diretamente envolvida com os mecanismos atencionais. Então, para a gente estudar, para a gente aprender uma coisa nova, o pré-requisito básico é a atenção. Se eu estiver desatento, eu não vou memorizar. Essas drogas, para quem tem déficit de atenção, propiciam o combustível para que a atenção exista e então ele possa memorizar. Uma parte maior de todas essas pessoas, os nossos estudantes que estão usando essas medicações, eles usam essas medicações e têm de fato um desempenho um pouco melhor, porque melhora a atenção. Agora eles não precisam correr o risco dessas medicações, você sabe disso, está lá na bula escrito: esta medicação causa morte súbita. Então você vai correr o risco de uma morte súbita para ir um pouquinho melhor numa prova, ou seja, treine a sua atenção. Qual que é a melhor maneira? Uma das maneiras hoje, Pedro, é deixar o celular desligado, o modo avião, durante o estudo. Porque o que acontece? O indivíduo está estudando e está checando o WhatsApp, está checando a rede social, então ele está o tempo inteiro tendo distrações, pequenas distrações, que dificultam que a circuitaria atencional frontal funcione de maneira otimizada, da melhor maneira possível. Então é muito mais ele reestruturar o ambiente do que correr o risco de uma arritmia taquicardizante pela medicação,
uma morte súbita, hipertensão arterial por conta dessas medicações. Mas, de fato, isso eu diria que se tornou um problema de saúde pública entre estudantes universitários de maneira geral. E a gente deve combater isso porque nós não sabemos qual que é o preço que a gente vai pagar a longo prazo. Lá a longo prazo. E é o que eu sempre falo, né, professor? Tem uma coisa muito bacana que o aluno, ele acha que isso é a bala de prata. Exato. É a receita de tudo. Então ele não tem ambiente, ele não tem método, ele não tem foco, ele não tem disciplina e ele acha que vai tomar uma pílula da superinteligência que ele vai ficar. Exato. Não E Pedro, adianta. nós homens somos seres, homens e mulheres, Aham. somos seres de hábito. Então, se você estabelecer uma rotina de estudo, um hábito de estudo, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora, do mesmo jeito, com o celular desligado, com o computador desligado, se você se submeter a este hábito, aquilo fica incorporado plasticamente no seu cérebro e você não precisa mais tomar um metilfenidato, por Sim. exemplo. Você entendeu? Sim, excelente. E eu queria te perguntar, seguindo essa linha medicamentosa, existe uma outra linha, né, não dos tarja pretas, enfim, de suplementação cerebral, né? Que o pessoal fala, ah, não, vai aumentar a precursor, vai aumentar um pouquinho a concentração de nora, de dopa. O que você acha da suplementação? Olha, Pedro, a melhor suplementação é a suplementação natural. Significa o seguinte, tenha uma dieta saudável. Excelente. Coma, sabe aquela dieta do Mediterrâneo, a pirâmide de alimentos e as porções adequadas de carboidratos, vegetais, frutas, legumes, gorduras, proteína. Tenha aquilo como o ideal para suplementar o seu cérebro. Todas essas suplementações, na maior parte das vezes, acabam sendo não insuficientes, acabam sendo desnecessárias e você perde tudo isso pela urina. Sim. Você entendeu? Então você está gastando o seu dinheiro, está gastando o seu tempo, está se enganando e acha que aquilo vai substituir uma alimentação saudável. Então tenha uma alimentação saudável, faça atividade física e não invista nesses nutrientes. Essa suplementação que é desnecessária. Excelente. Pessoal, é isso aí. Dr. Tarso, tá? Direto da USP, falando de um tema muito polêmico e eu quero que vocês entendam que isso aqui é baseado em ciência e de quem conhece. Então, isso é o mais importante. Vamos deixar desse achismo, achar que tem a bala de prata, a pílula do conhecimento e cuidar muito mais da sua saúde. Doutor, Obrigado, Pedro. muito obrigado. Fala uma palavra final aí pro pessoal. Estou me despedindo e espero que eu tenha ajudado vocês mais do que atrapalhado. E pensem nisso, estudem reverberação e associação.